Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre os ciclos capilares. Nós já iniciamos esse conteúdo, porém eu vou retomar um pouquinho para que a gente dê continuidade e compreenda melhor todo o conteúdo. Bom, quando nós nos referimos ao ciclo, nada mais é que falar sobre todos os estágios que o fio ele passa. Seria lá as nossas fases anágena, catágena e telógena. Bom, o ciclo capilar ele pode acontecer em torno de 25 vezes no decorrer da vida, tá? E ele vai ser diferente de acordo com a região do nosso corpo. Existem várias alterações que interferem no cabelo, dentre elas alterações cronobiológicas como sazonal, que é decorrente das estações do ano, e o cabelo ele passa a sofrer alterações de acordo com as alterações climáticas e o meio ambiente. Por exemplo, no outono as mulheres apresentam uma queda maior. Quando nós iniciamos o ciclo, nós temos então a nossa fase anágena. A fase anágena, a gente apresenta o crescimento contínuo das células. Então, eu costumo falar que todas as zonas de formação, elas estão ativas na fase anágena. Zona fecunda, zona queratógena e zona melanogênica, que nós também já comentamos em aulas anteriores. Quando o fio ele se encontra em fase anágena, o folículo piloso ele está mais profundo na pele e o bulbo ele encontra-se de forma dilatada, como se ele abraçasse a papila dérmica para conseguir aproveitar o máximo de nutrientes que essa papila ela pode oferecer nesse momento. Então, aqueles pacientes que reclamam que o fio não cresce, são pacientes que têm fase anágena curta. Então, aqui nessa imagem, a gente observa que o fio ele está em fase anágena, isso porque ele está aqui, ó, abraçando a papila dérmica, tá? Então, o folículo ele encontra-se abraçando a papila dérmica. Então, nesse momento, eu sei que ele está em fase anágena, o momento em que ele tem contato íntimo com a papila dérmica, para que ocorra então a proliferação celular. Bom, a fase anágena, como eu falei para vocês, ela vai ser diferente dependendo da região do corpo. Então, couro cabeludo, ela vai durar de 2 a 6 anos, podendo se estender até 8 anos. Na perna, de 19 a 26 semanas e assim por diante. O que é comum a gente observar e as pacientes relatarem? Durante a gravidez, maior número de pelos é mantido em fase anágena. Então, na gestação, as mulheres costumam relatar que o cabelo tá cheio, o cabelo ele tá bonito. E isso acontece por quê? Pela alteração hormonal que acontece nessa fase. Então, durante essa fase, a mulher produz uma quantidade elevada de progesterona, que favorece o crescimento do fio. Aí vem o parto, e em seguida ela relata uma queda intensa passado 3 meses do parto. Por que ela tem essa queda intensa? Não é por causa da anestesia, como muitas pessoas falam, e sim porque ela tem uma alteração hormonal. A prolactina cai, a testosterona ela volta a se pronunciar um pouquinho nesse organismo, e se ela estiver amamentando, ela ainda tem a prolactina, que ela é um fator que interfere no crescimento dos fios. E quando o parto é por cesárea, ocorre um processo cirúrgico, onde nós temos ali 7 camadas de células sendo cortadas e o corpo ele precisa fazer a regeneração desse tecido. E para isso ele demanda proteína. Dessa forma, o maior fator aí é sim o processo cirúrgico e não a anestesia. Bom, no final da fase anágena, os folículos eles vão ficando mais fino, porque ele vai se desconectando lentamente. Então, aquele bulbo que era muito achatado, ele deixa de ser achatado. E esse fio que vai sendo produzido no final, ele já vai
sair mais clarinho, tá? Porque o folículo ele já está parando de trabalhar. Em torno de 85% dos fios encontram-se em fase anágena, podendo ter uma duração aí essa fase até 6 anos. Bom, essa fase anágena ela é dividida em estágios, tá? A fase anágena ela é um pouquinho complicada quando eu faço a comparação com as outras fases. O que nós precisamos saber? Que nessa estrutura do folículo piloso existe o que nós chamamos de zona de Bug. A zona de Bug, ela fica aqui, tá? E essa região, ela é repleta de células epiteliais. Ou seja, são células tronco que serão movidas sentido bulbo, então elas descem em sentido ao bulbo, e elas também são movidas em sentido à nossa epiderme. Então, qual que é a finalidade da zona de Bug? A zona de Bug ela tem a finalidade de fornecer células epiteliais que vão servir como um estímulo para ser utilizado então lá na zona fecunda e formar um novo pelo, e também elas serão utilizadas pela glândula sebácea, pela epiderme, para a formação dessas regiões também. Quando nós falamos da fase anágena, nós já sabemos que ela se inicia após a fase telógena, que foi a fase de queda do pelo. Então, o fio caiu e eu vou começar a produzir um novo fio. De que forma que isso acontece? A primeira coisa é a zona de Bug. Ela libera essas células tronco. Essas células troncos, elas vão em sentido à papila dérmica. Então, esse folículo que ele estava um pouquinho retraído, um pouquinho encolhido, ao receber as células tronco, essas células epiteliais que estavam na zona de Bug, ele vai se esticar novamente em sentido à papila dérmica. A membrana externa, né, que é a formação do nosso folículo, lembram, o folículo ele é formado por essa membrana externa, acompanha esse movimento em sentido à papila dérmica. No estágio 3 da fase anágena, a bainha externa, o folículo, né, ele atingiu seu tamanho máximo. A primeira coisa que começa a ser produzida nesse momento é a bainha interna. Então, lembram, a bainha interna, ela é responsável pela formação, a bainha interna ela é responsável por fazer o controle do diâmetro do pelo. Então, primeiro o folículo produz a bainha interna para que depois ele faça a produção do pelo. No estágio 4, inicia-se a formação dos pelos. No 5, o pelo ele já atingiu um certo tamanho, que ele consegue extravasar a bainha interna, e no 6º estágio é o momento em que ele passa pela superfície. Então, quando nós falamos do nosso pelo, que eu puxo e eu sinto dor, porque ele está em fase anágena, eu posso falar que ele está no estágio 6. Então, os pelos que estão em fase anágena visíveis, eles se encontram no estágio 6. Bom, agora a gente fala um pouquinho da fase catágena. A fase catágena, ela é marcada pela apoptose. O que seria essa apoptose? A morte celular programada. O pelo, ele sofre afinamento e o clareamento na base, isso nós já comentamos que acontece no final da anágena. Só que como houve apoptose, as atividades das células elas cessam. Então, eu não formo mais célula, eu não formo mais melanina, eu não tenho mais a formação de nada. Esse folículo ele está entrando em repouso. O bulbo ele se afina, porque nesse momento ele não precisa estar mais ligado à papila dérmica, e a bainha epitelial interna desaparece, porque se eu não vou produzir mais pelo, não há necessidade da bainha ficar lá presente para fazer proteção. Na fase catágena ainda, a papila vai para o fundo do folículo, permanecendo até o início novamente da fase anágena, tá?
O folículo ele fica na forma de bastão. Na fase anágena, o folículo ele ficava em forma de taça, porque ele abraçava a papila dérmica. E a fase catágena, ela é bem curtinha, ela tem duração em torno de 3 a 4 semanas, no máximo um mês, e apenas 1% dos fios estão em fase catágena, ou seja, a fase catágena ela é a fase de transição entre a anágena e a fase telógena. Saindo da fase catágena, nós teremos então a fase telógena. Na fase telógena, a profundidade do folículo já foi reduzida para metade. É como se esse folículo ele tivesse encolhido, tá? Paralelamente, enquanto os fios lá em cima estão se preparando para cair, a zona de Golgi ela é ativada e libera as células epiteliais. Então, a gente fala nesse momento que um novo broto pilar desce em sentido à papila dérmica. Ou seja, quando eu estou falando que um novo broto pilar ele desce em sentido à papila dérmica, eu estou me referindo ao estágio 1 da fase anágena. Então, ao final da fase telógena, inicia-se a fase anágena. Em torno de 14% dos fios encontram-se nessa fase. Nós temos aí uma duração em torno de 3 meses. Consequentemente, alguns fatores, por exemplo, como uma tintura, um alisamento, uma escova, pode fazer com que a fase telógena dure menos. Então, é por isso que às vezes eu vou no salão, eu pinto o cabelo e naquele momento cai mais fios do que o normal. Por quê? Houve o contato com o fator químico que fez com que os fios que já estavam em telógena, que poderiam demorar até 3 meses para cair, eles caiam de forma precoce. Então, é possível. Destacando também que na fase telógena eu não tenho presença de bainha interna, da membrana interna do pelo, e todas as zonas de formação, assim como a fase catágena, elas estão inativas. Bom, nessa imagem aqui a gente consegue ver com bastante clareza a diferença. Então, eu tenho aqui a papila dérmica, mostrando aqui a nossa fase anágena, o bulbo em forma de taça, ele está abraçando a papila dérmica, então isso a gente consegue observar. Todas as zonas de formação estão ativas e eu tenho presença da bainha interna ou membrana interna do pelo. Quando eu falo da fase catágena, a fase catágena ela é a nossa fase de transição. Então, nesse momento, a fase catágena ela é marcada pelo desprendimento do pelo à papila dérmica. Uma vez que eu não tenho mais contato com a papila dérmica, as células morrem, eu não consigo mais ter produção de nada. E quando nós falamos da fase telógena, o que acontece na fase telógena? A papila dérmica ela continua lá no fundo, tá? Entre a tela subcutânea e o final da derme, e o tamanho do folículo ele se reduz pela metade. Mas por que o tamanho do folículo ele se reduziu pela metade? Porque ele está encolhendo de forma a favorecer a queda desse pelo. É como se fosse para empurrar o pelo. Lembra da zona de Golgi que fica aqui nessa região? O que acontece ao final da fase telógena? Haverá liberação de células epiteliais que vão sentido a base ao bulbo do folículo, e esse folículo ele vai novamente se esticar em sentido à papila dérmica, iniciando a nossa fase anágena. Observem também que na fase catágena e telógena nós falamos que o folículo ele passa a ter uma forma de bastão, porque ele não precisa mais abraçar a papila dérmica. Existem alguns autores que defendem também a fase exógena. O que seria a fase exógena? A fase exógena nada mais é do que o tempo que existe até o momento em que o cabelo cai
até o aparecimento do novo fio, ou seja, um fio que está em fase anágena no estágio 6. Então, durante esse período em que nós não visualizamos pelo naquele folículo, ele é considerado fase exógena. E nessa imagem aqui nós temos mostrando também a fase anágena, catágena e telógena, mostrando o ciclo do pelo, com uma outra ilustração, né? Então, aqui na fase anágena, o bulbo em forma de taça, abraçando a papila dérmica, o descolamento, o desprendimento do folículo à papila, e na telógena reduzindo a metade. E aqui mostra a liberação das células tronco, iniciando novamente a fase anágena. Bom, pessoal, é isso que nós teremos para abordar sobre o ciclo do pelo. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa estarei no fórum para solucionar as dúvidas de vocês.